Olá pessoal, dando seguimento aos nossos estudos, até agora tivemos a oportunidade de estudar 6 lições. Os vídeos anteriores, eu aconselho que quem chegar nesse vídeo, que é o 7º vídeo, dê uma conferida nos vídeos anteriores, pois nós vimos até agora sobre o conhecimento de Deus, sobre a Santa Escritura, sobre os nomes e a essência de Deus, sobre os atributos incomunicáveis de Deus e sobre os atributos comunicáveis de Deus. E também vimos no último vídeo sobre a Santa Trindade. Hoje nós veremos sobre a obra de Deus e a eternidade. É um assunto muito bom e vocês vão apreciar. Vamos lá? E a primeira pergunta é: como se dividem as obras de Deus que Ele faz fora de si mesmo? As obras de Deus se dividem entre as obras que Ele faz no tempo e que faz na eternidade. Essa é a resposta sobre como se dividem as obras de Deus. Como texto de referência temos Atos, capítulo 15, verso 18. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Quais são as obras que Deus realiza na eternidade? Essa é a pergunta de número 2. Quais são as obras que Deus realiza na eternidade? A resposta é seus decretos eternos. Em Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4, diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Continuando, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que são os decretos eternos? Como podemos explicar sobre os decretos eternos? Essa é a pergunta de número 3. Como resposta temos seu conselho eterno, de acordo ao qual ele faz todas as coisas. O texto de base, Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Será que a Escritura usa outras palavras para se referir aos decretos de Deus? Essa é a pergunta número 4. Sim. Seu conselho, vontade, propósito, beneplácito. Repetindo: conselho, vontade, propósito e beneplácito. Ok? Vamos ler o texto de Efésios capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Novamente, o mesmo texto de Efésios, capítulo 1. Aqui uma pequena observação: quando nós falamos muito em decreto, em conselho, em vontade de Deus, basicamente, em Efésios, capítulo 1, nós encontramos várias referências
para provar essa doutrina. Ok? Pergunta de número 5. Que atributos dá a Escritura ao conselho de Deus? Quais são os atributos que a Escritura fala sobre o conselho de Deus? Em outras palavras, a Escritura ensina que o conselho de Deus é eterno, soberanamente livre, independente, imutável, eficaz, compreensível, sábio e bom. Temos como referência Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36, e Hebreus capítulo 6, verso 17. O texto de Romanos capítulo 11, verso 33 a 36 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? E o texto de Hebreus 6,17 diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Mais uma vez, estamos nos deparando com textos referentes à imutabilidade do seu conselho. Lembre-se que conselho é um sinônimo de decreto. Pergunta de número 6. O que significa que o conselho de Deus é eterno? Por que podemos dizer que o conselho de Deus é eterno? A resposta é que Deus determinou todas as coisas em seu conselho antes da criação. O Salmo 33:11 nos diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. E em Isaías 46:10 diz que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor, em sua palavra, revelada nas Escrituras, diz: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O que significa dizer que o conselho de Deus abrange tudo o que existe? Essa é a pergunta de número 7. Significa dizer que Deus, em seu conselho, determina todas as coisas que hão de suceder. Temos como textos base Atos, capítulo 15, verso 8, 1 Samuel 23, 11 e 12. Vamos conferir? Atos 15, 8 diz: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Em 1 Samuel 23, do verso 11 ao 12, há uma passagem bem interessante que vai demonstrar exatamente isso. Diz assim: entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Disse o Senhor: entregarão. Então, nessa breve passagem, nós temos aqui um relato de questionamentos sobre o futuro e Deus respondendo com exatidão o que iria acontecer. No final do versículo diz: disse o Senhor: entregarão. Ele já sabia do resultado. Ele já havia determinado o resultado. A pergunta de número 8, ela entra no tema da predestinação.
E ela pergunta: o que é o decreto de predestinação? Temos, em primeiro lugar, tomar consciência de que predestinação é um decreto. E o que é o decreto da predestinação? O decreto da predestinação é o eterno conselho de Deus com relação ao estado eterno de suas criaturas racionais, incluindo a eleição e a reprovação. Deus tanto elege quanto reprova. É o que está em Romanos, capítulo 9, versos 11 ao 13. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Esse texto de Romanos, capítulo 9, de verso 11 a 13, ele vai mostrar claramente que Deus elege um e reprova o outro. E é interessante afirmar que essa eleição e essa reprovação está dentro do propósito de Deus segundo a eleição, e não por causa das obras, mas por aquele que chama. Que isso fique bem claro. O que é o decreto da eleição? Essa é a pergunta de número 9. O decreto da eleição significa que é o beneplácito eterno, soberano, gracioso de Deus, de salvar para a glória eterna a alguns homens através da fé em Cristo Jesus. Eu vou repetir. É o beneplácito eterno, soberano e gracioso de Deus, de salvar para a glória eterna alguns homens através da fé em Cristo. Nós temos textos como Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Vamos conferir o texto de Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, vai dizer assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. O último texto é Romanos 8, 29 e 30, que vai dizer o seguinte: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É visível que nesses textos há referências sobre a predestinação. É um termo que está nas Escrituras. O contrário de predestinação é a reprovação. E a reprovação é a pergunta de número 10. O que é o decreto de reprovação? O decreto de reprovação é o beneplácito eterno, soberano e gracioso de Deus de condenar a outros à condenação eterna de acordo com seus pecados. Eu vou repetir. É o beneplácito eterno, soberano e gracioso de Deus em condenar a outros à condenação ou à perdição eterna de acordo com os seus pecados. Nós temos 3 textos basicamente para essas lições
que vão justificar o decreto da reprovação. Anotem aí: 1 Pedro 2,8, Romanos 9, 17 e 18 e Provérbios 16, 4. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 8, ela vai dizer: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Romanos capítulo 9, versos 17 e 18, vai dizer: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Em outras palavras, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. E finalmente, em Provérbios 16, 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio, ouça bem, até o ímpio para o dia do mal. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ou inclusive o ímpio para o dia do mal. Nós acabamos de fechar 10 perguntas e respostas e agora nós vamos ter um acréscimo, um adendo, para exemplificar melhor sobre a divina eleição e a reprovação. E o capítulo 1 sobre a divina eleição e reprovação vai nos dizer assim: no ponto 6, no parágrafo 6, Deus dá nesta vida a fé a alguns, enquanto não dá a fé a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele faz as coisas conhecidas desde séculos, e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como está em Atos capítulo 15, verso 18 e Efésios capítulo 1, verso 11. O que podemos resumir é que a condição de perdição ela é dada a toda a humanidade, mas na eternidade Deus resolveu, através do seu conselho, do seu decreto, retirar alguns, por sua misericórdia, desse estado de perdição, que o outro estava na mesma situação, e esses outros vão continuar na mesma situação. E se alguém perguntar por que Deus faz isso, nós não conseguimos explicar, porque não temos acesso à profundidade do conhecimento dos decretos de Deus. Somos limitados para mergulhar nos decretos de Deus. Sabemos que Deus decreta eleição e Deus decreta reprovação, porque isso está revelado na palavra. Concluímos aqui nossa 7ª lição, e na próxima lição, a lição de número 8, nós iremos tratar sobre a criação. Então até lá e um grande abraço.